Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 30 de maio, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você, que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, antes de iniciarmos aqui as análises, quero alertar a todos vocês que o nosso grupo VIP continua em uma grande promoção. O plano mensal saindo aí de R$ 49,00 por apenas R$ 29,00 por mês. E nesse valor você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, todas as nossas entradas de futebol, pré e ao vivo, tá legal? Então os bilhetinhos pré-live e também as partidas no ao vivo, a gente manda ali no Telegram para vocês. NBA chegando aí na reta final, show de bola. Fórmula 1, hoje estou gravando no domingo aqui esse vídeo, pegamos que o Verstappen pegaria pódio lá em Mônaco, o Verstappen pegou pódio, conseguimos um belo green e o robozinho de gols. O robozinho de gols te ajuda demais no trade esportivo, fazendo um belo filtro para vocês. Tudo isso por apenas R$ 29,00. É o melhor custo-benefício do mercado disparado. Quem ainda não aproveitou, vou deixar o link aqui embaixo, opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para você, estamos juntos sempre. Campeonato Brasileiro Série A, vamos aqui de Internacional versus Atlético Goianiense, jogo às 20 horas na casa do Inter. Olhando aqui a tabela de classificação, o Inter meio de tabela, 12ª posição com 10 pontos e o Atlético Goianiense na 19ª colocação, vice-lanterna da competição com apenas 6 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Inter jogando em casa. Das 10 últimas partidas, apenas uma derrota. É um time que perde pouco em casa, empatou 4 e venceu 5. Tem uma tendência de vitórias e empates jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, o que me chama a atenção é a tendência under 3,5. O que é under 3,5, Marco? Abaixo de 3 gols e meio, tá, galera? Se a gente olhar aqui os jogos do Inter, essa tendência, ela só estourou aqui, ó, em duas partidas, tá legal? As demais, todas elas ficando dentro do under 3,5. Ou seja, dos 10 últimos jogos, bateu em 8. Agora falando um pouquinho de Atlético Goianiense, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 3, fora não perde tanto, empatou 3 e venceu 4. Percebam que o Atlético Goianiense oscila entre vitórias, derrotas e empates fora de casa. Falando também aqui em mercado de gols da tendência under 3,5, também bate em 8 das últimas 10 partidas fora de casa. Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, jogos na casa do Inter, temos na casa do Colo-Colo. Olhando aqui a tabela de classificação, o Colo-Colo na primeira posição com 28 pontos e o Nublense logo atrás na segunda posição também com 28 pontos. Um jogo aqui para verificar quem fica aí na primeira colocação, né? E o União Espanhola na terceira posição também com 28 pontos. Campeonato chileno pegando fogo. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Colo-Colo jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, tem aqui 2 derrotas, perde pouco, 1 empate e são 7 vitórias. Uma tendência de vitórias forte. Falando aqui de mercado de gols, o over 1,5 bate simplesmente em 10 dos últimos 10 jogos. Tendência muito forte. O Colo-Colo é um time que geralmente faz gols, tá legal? Agora o Nublense jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e são 5 derrotas. Possui aqui uma tendência maior de derrotas jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, os placares são mais tímidos, né? Mais under, vamos dizer assim, bate aqui em 6 dos últimos 10 jogos. A tendência over 1,5 gol. Marco, o que é over 1,5 gol? Time, é acima de 1 gol e meio. Ou seja, 2-0 é acima de 1 gol e meio. 1-1 é acima de 1 gol e meio. 2-1, 2-2 e assim sucessivamente, tá legal? Olhando um pouquinho aqui a parte histórica com os jogos na casa do Colo-Colo, o Nublense venceu uma partida, o Colo-Colo tem uma. Bora lá, time, agora dando espaço para o futebol feminino. Vamos aqui de São Paulo versus Atlético Mineiro, jogo às 17h30 na casa do São Paulo.
Olhando aqui a tabela de classificação, o São Paulo na quarta posição com 17 pontos e o Atlético Mineiro na oitava colocação com 13 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O São Paulo jogando em casa dos 10 últimos jogos, perdeu apenas 2 partidas e venceu 8. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, o over 1,5 bate aqui em 8 das últimas 10 partidas e o over 2,5 batendo em 7 dos últimos 10 jogos. A equipe do São Paulo, ela tem placares elásticos, tá legal? Olhando agora o Galo jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. É um time que perde pouco, empatou 3 e venceu 6. Tem uma tendência boa de vitória jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo aqui em 7 dos últimos 10 jogos e o over 2,5 batendo em 5 dos últimos 10 jogos. Dito já, na Noruega, vamos aqui de Ralfos versus Azani, jogo às 13 horas na casa do Ralfos. Olhando aqui a tabela de classificação, o Azani na 10ª colocação com 9 pontos e a equipe do Ralfos 13ª posição com 7 pontos. Quero dar uma olhadinha aqui no retrospecto, o Ralfos jogando em casa dos 10 últimos jogos, perdeu 2, é um time que perde pouco em casa, empatou 4 e venceu 4. Tem uma tendência de empates e vitórias jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, o over 1,5 bate em altíssima probabilidade, tá legal? Apenas uma partida aqui que não ficou dentro, exatamente, ou seja, o over 1,5 bateu em 9 dos últimos 10 jogos, baita tendência. Agora o Azani jogando aqui como visitante, das 10 últimas partidas, venceu 2 partidas, é uma equipe que tem dificuldades de vencer fora de casa, empatou 4 e perdeu 4. A tendência aqui do Azani é de derrotas e empates jogando como visitante. Falando de mercado de gols, o over 1,5 bate simplesmente em 10 dos últimos 10 jogos. E olha que coisa interessante, time. Dos 10 últimos jogos do Azani jogando fora de casa, o ambas marcam bateu em todas as partidas, tá legal? É uma tendência violenta de ambas marcam para a equipe visitante. Falando um pouquinho agora aqui do histórico entre as duas equipes na casa do Ralfos, temos aqui 2 empates, uma vitória para a equipe do Ralfos e uma vitória para o Azani. O confronto é equilibrado, porém, o que me chama muito a atenção é que dos 4 últimos jogos, pelo menos over 1,5 batendo 4 de 4 e ambas marcam batendo nas 4 últimas disputadas, tá legal? Uma tendência muito forte de mercado de gols over 1,5 e também de ambas marcam.